gravar? Clica aí, ó. Sim, aê, garotos, top. Meus queridos, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos à nossa amada disciplina de concreto armado, né? Tá todo mundo bem, gente? Foram bons aí de final de semana, esse calor desgraçado, né? Tudo bem, Marcela? Marcela, já teve um moleque aí ou não? Ainda não. Não, professor, é para dezembro. Tô aqui sofrendo com calor ainda. Dezembro pra qual semana? Só pra gente ter uma ideia, que eu não te pergunto mais. 25 de dezembro, Natal. Ah, Natal, ó. Melhor coisa que tem. Que bom É. presente. Ah, fantástico, fantástico. Legal. É, gente, o calor tá brabo, né? Quem tá com a gente hoje? Fazer aqui uma chamada rápida. Alexandre, Antônio, Edson, Felipe, Francisco, Gabriel, Gilson, Guilherme, Gustavo, Henrique, Jeová, Laís, Leonardo, Lucas Rodrigues, Lucas Silva, Marcela, Mariana, Natália, Nayara, Pedro Henrique, Rafael, Renan, Sara, Tuane e a Vitória. Não, Vitória entrou com a gente. A outra Natália entrou com a gente, ó. Na hora. O Hugo também entrou com a gente. Top. Meus queridos, sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de concreto armado. Hoje a gente vai dar um prosseguimento ao nosso cálculo de momento resistente. Na aula passada, pessoal, nós havíamos, deixa eu abrir aqui e mostrar os slides, nós havíamos parado neste exemplo, né? A gente ia iniciá-lo, tá? Então, só para refrescar um pouquinho a nossa memória, tudo bem? A gente está basicamente fazendo o dimensionamento, tá? De vigas de concreto armado. Lembrando que quando o concreto armado, a gente dimensiona a estrutura, né? E faz as verificações em serviço, tá? Então, dimensiona em limite último, faz verificações em estado de limite de serviço. Tá? Então, só para lembrar, né? Caso a gente tivesse aí uma viga, né? Simplesmente apoiada, né? Com a fibra tracionada, estivesse alojada ali uma armadura, nós teríamos então chamado nossa armadura de tração, tá? Então, uma seção de uma viga de concreto armado aqui sujeita ao momento. Vimos que à medida que nós aumentamos o nosso momento, a gente vai passar por estádios, né, muito bem definidos. Só para recapitular aqui o que a gente viu, né? O estádio 1 é aquele estádio, né, que as nossas relações de tensões e deformações são todas lineares, que as tensões são muito, muito pequenininhas, e aquela nossa seção abaixo da linha neutra, ela ainda não fissurou. Significa que o concreto ali não ultrapassou as tensões, né, de tração resistentes dele. Né? O concreto ainda colabora, né, com essa resistência. O estágio 2, pessoal, onde a gente começa a observar a primeira fissura. Né? Ali a gente vai ter uma maior deformação, né, dos nossos materiais, e ali abaixo da nossa linha neutra começa a fissurar. Então a gente entende que as tensões de tração do concreto resistentes, né, foram ultrapassadas e aí o concreto fissura. E por último, a gente tem o nosso estágio 3, que é o estágio que a gente considera o estado limite último, né? É com essas relações aqui de tensões que a gente utiliza as equações de dimensionamento que a gente viu na aula passada. Então, aqui o que, que a gente viu? Perdão. A nossa posição da linha neutra ela vai subindo, né? A posição da linha neutra vai diminuindo. Né? E aí a gente vai ter basicamente uma força que vai ser equilibrada pelo aço e o concreto. A força do concreto, existe uma região definida por uma parábola e retângulo, que é onde vai ter o nosso bloco de tensão. Ele tem esse formato, essa geometria um pouco curva, devido àquele instante, né, que o concreto entra no esmagamento. Né? Então ele vai tendo aí um comportamento dúctil. Que a gente consegue substituir este nosso bloco de tensão por um bloco de tensão retangular, né, para a gente conseguir calcular a força, né, de reação ali do concreto. Tá? Esse par de forças em equilíbrio nos gera um momento resistente ali da nossa viga. Tá? Então foi isso que a gente viu, basicamente. O volume, né, desse nosso bloco de concreto é basicamente o que vai nos dar a nossa força ali do concreto. Ele vai ser calculado pelo volume, né? Então você pega e multiplica cada um desses termos. A gente viu que basicamente o lambda, né, ele vai ser 0,8 para FCKs abaixo de 50, e o nosso alfa C, ele geralmente é 0,85. Né? E aqui estão as equações que a gente viu na aula passada, que a gente deduziu. Né? E aqui o alfa, né, caso você aumente o FCK. Né? O trabalho de vocês que eu postei ainda há pouco, por exemplo, vocês vão dimensionar uma viga com FCK de 70. Tá? Então, para vocês conseguirem resolver o trabalho de vocês, basta simplesmente assistir essa aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Esse foi o nosso um recapítulo aí de 5 minutinhos.
Só para posicionar a gente, basicamente, o que a gente vai fazer hoje na aula. Nós iremos fazer esse primeiro exemplo 1, tá? Ele vai ser o suficiente para você conseguir fazer o seu trabalho número 1. Esse aqui. Tá? Vai ser igualzinho que a gente viu, só que esse daqui. Tá? Tudo bem? A gente iniciou ele na aula passada, nós não concluímos, a gente vai concluir hoje. E depois, a segunda parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre sessões duplamente armadas. Alguém teve alguma dúvida? Posso avançar aqui? Estão todos respirando aí, tranquilo? Respirando por hora, né? Tá bom? Bom, então tá aqui, meus queridos, os dados da aula passada. Então a gente tem uma viga, né? Que ela é uma viga que a gente vai chamar como viga simplesmente armada. Ela é simplesmente armada porque a gente só tem armadura em um dos lados da viga. Tudo bem? Essa armadura ela fica posicionada ali na extremidade, porque é onde a gente vai ter o maior braço de alavanca. Né? A gente vai falar sobre isso mais tarde também. Se a nossa viga tivesse armadura de compressão, ou armadura onde o concreto está sendo comprimido, a gente chama essa viga de viga duplamente armada. Nesse caso aqui é uma viga simplesmente armada. Tudo bem? Só para recapitular aqui um pouquinho, a nossa altura da seção ela tem 50 centímetros, a nossa largura da seção são 20 centímetros. A gente tem estribos de 5 milímetros, que envolvem lá a nossa armadura longitudinal, ou armadura principal. São 4 bitolas de 25 milímetros. Aqui são os nossos dados, temos um concreto de 25 MPa, nosso aço é um CA50, cobrimento, né, são 50 milímetros, aço da armadura principal 25 milímetros e o nosso estribo de 5. Né? Na aula passada a gente basicamente calculou a nossa área de aço, foi a única coisa. Né? Então, meus queridos, a gente vai fazer a primeira coisa, então. Pode começar a anotar aí se desejar. Primeira coisa que nós iremos fazer, pessoal, é calcular, né, as nossas resistências de cálculo. Então, vou botar aqui resistências de cálculo, melhor. Tudo bem? Antes da gente calculá-las, gente, eu vou só deixar aqui uma nota para vocês da seguinte forma. Os projetistas, quando a gente vai dimensionar a estrutura de concreto armado, eles gostam de trabalhar com algumas unidades. Tudo bem? A maioria dos projetistas trabalha com as unidades de quilonewton vezes centímetro, né? Ou quilonewton centímetro. Mas você pode ver aí, às vezes, exercícios resolvidos em quilonewton metro. Você também pode ver alguns exercícios tonelada força metro, ou até tonelada força centímetro. Também tem alguns malucos que gostam de calcular KGF centímetro, né? Isso daqui, hoje em dia, os engenheiros mais antigões, sabe? Esses velhões aí, eles geralmente usam, né? Mas tá entrando em desuso. Professor, qual que você gosta de trabalhar? Eu vou sempre trabalhar com vocês quilonewton centímetro. Sempre, tá? É mais fácil de fazer as conversões, mais fácil de calcular, tá? E eu faço menos conta. Tranquilo? Então, gente, só para vocês terem ideia, né? O nosso concreto que ele é de 25 MPa, MPa, né, é o que? É 10 a terceira, né? Quilonewton aí por metro quadrado. Se eu for passar isso daqui para quilonewton centímetro quadrado, eu divido por 10. Então, é 2,5 quilonewton por centímetro quadrado. Tranquilo? Muito simples. Então, vamos calcular então aqui as nossas resistências de cálculo. Quem que a gente tem? A gente vai ter o nosso FCD. Ele vai ser basicamente a nossa resistência, a compressão do concreto característica, dividida ali pelo aquele nosso redutor, né, de resistências do concreto. Geralmente ele é 1,4. Já vou deixar em quilonewton centímetro. Então, 2,5 dividido por 1,4. Tá? Isso daqui vai dar em torno de 1,87. 78 alguma coisa. Né? Eu não vou trabalhar com o número inteiro, né? Deixa eu só verificar aqui, aqui na minha calculadora. Achei. Mas quem quiser trabalhar, né? 1,785 quilonewton centímetro ao quadrado. Perfeito? Nosso FCK, pessoal, FYK,
do aço é um ACA50. Significa que ele aguenta 500 MPa, tá? Então aqui a gente tem o FYK dividido pelo fator do aço. Então a gente tem 50 kN por centímetro quadrado dividido por 1,15. Isso daqui vai dar em torno de 43,78, se eu não me engano. Vou verificar aqui. Exatamente. Facinho, pessoal, essa primeira etapa, bem tranquilo, né? E por último, pessoal, a gente sempre vai utilizar nas nossas equações que a gente viu na aula passada, a nossa altura útil. Esse colega aqui, ó. A altura útil, gente, ela vai ser aquela distância da nossa fibra mais externa, tá? Ao centro de massa da nossa armadura, perfeito? Ele aqui, gente, no nosso desenho tá aqui, ó. Esse é o nosso D aqui, tá? O D é mega importante, a gente geralmente calcula. Como que a gente faz, professor? O D, pessoal, ele é em torno, tá? De 90% do H, tá? A fórmula correta de calculá-lo é o seguinte, o D vai ser igual à altura menos uma distância D1, tá? Essa distância D1, pessoal, é essa aqui, ó, D1. A distância da fibra tracionada até o centro de massa da sua armadura. É bem simples, ó. O D1, ele vai ser calculado, a gente vai somar o cobrimento, a gente vai pegar a bitola do estribo aqui em azul, ó. Então, vou somar a bitola do estribo. E por último, né, a gente ainda vai pegar ali metade, né, da nossa bitola da armadura principal. Facinho? Essa é só a primeira vez que eu estou mostrando para vocês, né? Então é suspense, né? Sempre trabalhando em centímetros. Nosso cobrimento aqui é de 50 milímetros, ele é 5 centímetros. A nossa bitola do estribo são 5 milímetros. Em centímetro, 0,5. E a nossa armação, pessoal, é uma bitola de 25 milímetros, então ele é 2,5. Deixa eu ver se acertei. Acho que vai dar isso aqui mesmo. Perfeito. Ou seja, né, a nossa altura total é 50, menos 6,75. Então, por fim, a nossa altura útil vai dar em torno aqui de 43,25. Professor, mas nesse caso aí você já deu esse valor aí no exercício, né? O valor da altura útil ou, Isso, tipo, mudei. o D não, a gente calculou agora. Ah, eu deixei aqui desenhado já, ó. Isso. Realmente já tinha dado, tá? Mas eu não tinha calculado, tá bom? Beleza. Beleza, beleza. Beleza, meus queridos? Então se calcula assim, se o exercício não te der, né? Você pode estimar como sendo 10%, 10% daria aqui 45 centímetros, né? Ou você pode calcular dessa formazinha, bem simples também. Tá? Bom, e agora, professor, vamos para o nosso item número 2, né? Nosso item número 2, pessoal, é a determinação, tá? Da linha neutra. Que é a nossa posição X. Ué, professor, para que eu tenho que saber onde que está X, né? Gente, o X é essa distância aqui, ó. Tá? Ela vai ser a nossa altura da nossa fibra comprimida até a linha neutra, né? Tá? Então, profundidade da linha neutra. A gente precisa saber dela, porque sem ela a gente não consegue calcular o braço de alavanca. Sem o braço de alavanca, não consigo determinar o momento resistente. Ah, é verdade, professor. Lembra como é que a gente fez na aula passada? Ó, a gente tem a força do concreto, que ela é calculada pelo aquele volume do bloco de tensão. Ela é dada, então, ali pela altura, lambda x, multiplicado pela largura, alfa CFCD, multiplicado pela espessura da viga, BW. Ou só B, né? Perfeito? E a nossa força de tração, né? Tá em vermelho ali, a força de tração. Bom, é muito simples. Eu tenho a área de aço e a tensão de cálculo. É isso. Então, quando a gente tem o nosso equilíbrio dessas forças, elas se igualam. Perfeito?
Quando eu igualo elas, eu consigo determinar com exatidão a posição da linha neutra. Né? Substituindo aqui, quem ficaria? Tá aí. Foi o que a gente viu na aula passada, correto? Bom, como a nossa seção ela é conhecida, eu tenho área de aço? Tenho. Eu tenho a tensão de cálculo do aço? Tenho. Eu tenho o lambda e o alfa C? Também tenho. Eu tenho a resistência do concreto? Tenho. E eu tenho a largura da viga. Então a gente tem todos os nossos valores aqui para conseguir determinar essa posição da linha neutra. Perfeito? Vamos só substituir aqui. Professor, quanto que é o lambda e o nosso alfa C, né, que no exercício de vocês vai ser diferente? Tá lá no slide. Então aqui, ó, para concretos abaixo de 50 MPa, o nosso lambda, né, varia 0,8 e o nosso alfa C vale 0,85. Tá? Esse lambda aqui está associado à posição da linha neutra, e esse alfa C aqui está associado àquelas imperfeições da realização daquele ensaio de cilindro, né? Com todas aquelas variáveis que eu havia comentado. Isso é uma correção da tensão de compressão do concreto. Tá? A nossa viga não está virada de cabeça para baixo, né? Então aqui a gente pode definir que o lambda é 0,8 e o alfa C é 0,85. Isso aqui porque o nosso FCK é abaixo de 50 MPa. Facinho, né? Bom, então vamos calcular a posição da nossa linha neutra. Da aula passada, o que a gente viu? Que a nossa área de aço era quanto, né? Era 19,63. Vamos substituir lá. Trabalhando todo mundo com quilonewton em centímetro, eu nem me preocupo com a unidade. O FYD, pessoal, eu vou deixar aqui 50 dividido por 1,15, que eu não tenho que arredondar. Já vai direto na calculadora. O nosso alfa é 0,8, alfa C é 0,85. A nossa tensão do aço de cálculo, né, é 2,5 dividido por 1,4. E o nosso B, né, a espessura da viga é 30. Perfeito? Jogando na sua calculadora, pessoal, olha a posição que a gente vai ter. Vai dar aqui, acho que 23, deixa eu calcular na mão também e verificar. Se alguém puder verificar comigo também para ver se bateu. (23,43) arredondado. Tá aí, gente. Eu não precisei fazer a homogeneização da seção e já determinei exatamente a posição da linha neutra quando essa viga atingir o estado limite último. Bacana, né? Beleza, pessoal? Com essa posição da linha neutra eu consigo determinar agora, né, o nosso momento resistente. É um exercício fácil, né? Agora que a gente sabe bem a mecânica. Por último, pessoal, antes da gente fazer, eu vou botar aqui uma nota somente. Tem um fator chamado Kx. A gente vai falar sobre ele mais tarde. Ele é a relação entre a posição da linha neutra e a sua altura útil. Vamos calculá-lo, só para a gente saber? Ele está dando aqui 23,43 e o nosso D havia dado 43,25. Deixa eu verificar aqui. 43,25. Perfeito. Isso daqui, a gente vai dar aproximadamente 0,54. Guarda essa informação para quando a gente for assistir a aula daqui a 2 aulas, tá? A gente vai falar sobre esse índice aí. Tá? Bom, pessoal, o próximo item é o seguinte, ó. Tá bom, a gente já sabe a posição da linha neutra? Sabemos. Antes da gente calcular o momento resistente, agora a gente precisa verificar se a nossa seção ela é uma seção dúctil, né? Então, vou botar aqui o item 3, né? Verificar ductilidade. Tudo bem? Esse item, pessoal, mais para frente, ele vai ser dispensado por causa daquela relação Kx que a gente vai falar. Mas eu preciso mostrar para vocês qual que é o nosso critério, tá? Que tem muita norma que não se fala isso e muita literatura. Então, os alunos não conseguem trabalhar muito com alguns conceitos, né? Mas vamos lá. Qual que é a condição de ductilidade, professor?
A condição, basicamente, é que a nossa deformação no aço, tá? Ela tem que ser superior à deformação de escoamento. Tá? Essa aqui é a única verificação que a gente faz. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, a gente vai fazer isso aqui por uma relação, né? Relações de deformação. Então, esse aqui é bem simples, vamos lá. Eu vou redesenhar aquele nosso diagrama triangular ali, né, que a gente havia desenhado anteriormente. A gente tem aqui a posição de x, a gente tem aqui a deformação última do concreto, a gente vai ter aqui assumindo, né, que a deformação no aço é superior à deformação de escoamento, né, e a gente tem aqui a nossa curvatura. Quem mais a gente tem aqui? A distância, né, D. Perfeito? Bom, para eu verificar essa condição aqui, pessoal, eu tenho que saber quanto que vai dar a deformação no aço. Aqui é uma relação trigonométrica simples, né? É só você traçar aqui, ó, é um triângulo. Ah, verdade, professor. Então, olha que legal, né? O x está para o encurtamento, né? Assim como, por exemplo, vamos botar aqui d menos x, ó. D menos x está para a nossa deformação no aço. Olha que facinho. Bem simples, né? Aí eu só vou isolar agora, olha que bacana. Então, a minha deformação no aço, ela vai ser dada por essa relação. D menos x dividido por x, multiplicado ali pela deformação última do concreto. Tá? Então, nossa literatura cospe essa fórmula, né? E aí tem muita gente que não sabe de onde vem, né? Porque vem, enfim. É aí. Bom, como o nosso concreto, o FCK dele é de 50 MPa, quanto que vale a deformação última, pessoal? A gente viu isso lá na unidade passada, né? A gente viu isso aqui onde, né? Unidade 3. Vamos refrescar essa nossa memória? Vamos voltar lá, professor. Gente, vocês estão tão quietinhos? Está todo mundo bem, hein? Só para saber. Câmbio. Obrigado, Francisco. Alguém tá falhando aí? Tá todo mundo me escutando bem? Tá tranquilo, normal. Tá Aqui tranquilo? também. Tá dando para escutar bem. Não, só para saber se não tá cortando. O Glauco disse... Ô, Alexandre, perdão. QAP. Jeová, o que você quis dizer? É um código, professor, quer dizer que a gente está na escuta. Ah, tá, top. Às vezes eu não sei dessas gírias na escuta. Top. Ô, Jeová, Não você é um viu... toque, é um código. É um Ah, código, código nosso, é QAP. tu trabalhou no exército, Jeová? Trabalhei como segurança há muito tempo. Oh, top, top. Bom saber. Aqui, meus queridos, então esse aqui é o slide da unidade passada, né? A gente viu que concretos, né, até 50 MPa, a nossa deformação do início do patamar plástico, né, é 2, e ali é a última, né, 3,5. À medida que eu aumento a resistência, né, essas relações alteram para essa tabelinha que a gente viu, tudo bem? Então a gente vai trabalhar aí com 3,5. O Vitor também está sentindo uma falha aí. Perdão, viu, gente? Não sei se está congestionada a internet. Tá, então essa nossa deformação aqui, pessoal, ela é 3,5 por 1000, né? Quem quiser trabalhar é 0,0035, dá na mesma coisa. Então aqui eu posso só substituir, olha que interessante. Minha deformação no aço, portanto, vai ser igual ao D. A gente calculou 43,25. O nosso X tinha dado 23, quanto? 23,46? 23,43. É 43. Perdão. E aqui eu vou botar 3,5 por 1000. Tá? Esse valor aqui vai sair adimensional, né? E obviamente o resultado vai sair em 3,5 por 1000. Isso aqui, pessoal, se você calcular, ele vai te dar aproximadamente 2,96. 2,96 por 1000. Tá? Tudo bem? E qual que é a nossa deformação de escoamento do aço, né? Aquele nosso EYD, né?
Bom, a gente tem ali a nossa tensão resistente e a gente tem quem? Nosso módulo de elasticidade do aço. É só isso. Então aqui vai ser, pode deixar MPa os dois, né? 500 dividido por 1,15. E aqui o módulo do aço em MPa, 210 mil. Isso daqui vai te dar aproximadamente 207, tá? Tudo bem? Então aqui, pessoal, pergunto para vocês, né? O nosso aço, ele está se deformando 3 praticamente, né? E ele escoa em 2. Aí eu faço a pergunta para vocês, né? O aço escoou, então? Tá? Então, se o aço se deformou mais do que a deformação de escoamento, logicamente ele está se escoando, né? Então, aqui a conclusão daqui, ó, é que o aço escoa. Se o aço escoa, pessoal, essa aqui é a nossa condição de ductilidade. Então, é dúctil. Perceberam? Tá? Então, é bem simples. Ah, beleza, professor. Então, a gente pressupôs que o aço realmente tinha escoado. Ele realmente escoa, tá? Por essas relações geométricas. E agora a gente consegue calcular o momento resistente. É o último item. Item 4. Professor, o que aconteceria se o nosso aço não tivesse escoado? Significa que tem aço demais. Se tem aço demais, você tem que tirar a barra ou você tem que aumentar a altura da viga. Percebe? Não tem outra alternativa. Tá, meus queridos, o que a gente viu na aula passada é o momento resistente, o MRD, ó. Ele vai ser calculado pela força no concreto ou a força no aço, é o mesmo. Como a força no concreto a equação é maior, eu vou usar aqui a força no aço. Tá? Se eu pegar a força no aço e multiplicar pelo seu braço de alavanca, eu consigo calcular o momento resistente. E o nosso braço de alavanca, ele é D, né? Menos aqui o lambda x dividido por 2. Aí, bem facinho. E aí eu pergunto a vocês, ó, esse colega vai estar em centímetro ao quadrado, esse colega vai estar em quilonewton centímetro ao quadrado, e esses colegas aqui de dentro vão estar em centímetro. Qual que vai ser a unidade do nosso momento resistente? Quilonewton centímetro. Percebe? Então vai dar uma resposta grande. Aí depois a gente divide por 100 que vai sair em quilonewton metro. Substituindo, quem que nós teremos, né? Nossa área é 19,63. Tensão de escoamento do aço, né? 50 dividido por 1,15. Tensão de resistência à tração, na verdade, né, pessoal? E aqui é o nosso D, 43,25. Aqui vai dar 200, dá 29 mil, deixa eu ver aqui. 28.908 quilonewton centímetro. Então, pessoal, nosso momento resistente aqui deu quanto, finalmente, né? Vou deixar em quilonewton metro. Vai ficar, então, 289 quilonewton metro. Pronto, meus queridos. Aqui era o que o exercício queria. Bem simples, né, gente? Facinho, né? Ah, é 4 etapazinhas, né? Olha lá, bem pouquinho. Alguém não entendeu? Alguém quer que eu repita? Bom, vamos fazer aqui só um adentro. Vamos fazer aqui uma hipótese, né? Bem tranquilo, né, Natália? Gente, vamos supor que essa viga fosse uma viga biapoiada. Vamos supor que ela tivesse 8 metros, né? Vamos botar aqui um L igual a 8 metros. E a gente tivesse aqui uma carga P. Essa armadura da viga aí, ela deu um momento resistente de praticamente 300 kN. É 30 toneladas por metro, né? Qual que é a carga P que aguenta aqui? Olha que legal, né? É aqui que a gente entra na parte do dimensionamento. Isso daqui tá fora do exercício, tá? Isso daqui é só um exemplo. Então aqui, o que que a gente viu, né? O momento solicitante, ele vai ser dado por P, L ao quadrado sobre 8. Para a gente ter a nossa relação de segurança, o que que a gente tem que ter, né? O nosso momento solicitante, ele tem que ser menor, né? Que o nosso momento resistente. Aqui eu vou igualar. Só para a gente ver se está passando perto, né?
para eu achar essa carga P. Então, o que a gente tem aqui? Ó? PL ao quadrado dividido por 8 vai ser igual ao momento solicitante, quer dizer, o momento resistente, que deu aqui 289. Perfeito? Vamos isolar ali para a gente ver quanto que carga de P daria, né? Então, meu P seria basicamente 289 multiplicado pelo comprimento L, né? Perdão, multiplicado por 8, dividido por L ao quadrado. Tá? Ah, esse aqui é o aumento de cálculo, né? Então, a gente ainda tem que multiplicar por 1,4, perdão. Então, passa dividindo 1,4. Pronto. Substituindo, pessoal, esse P vai dar quanto aqui? Só por curiosidade. Quanto que essa viga aí de 8 metros aguentaria, né? 289 vezes... corta, né? Aí, 25 kN por metro. É porque é de cálculo, né, Renan? Tá? Então, é o momento característico vezes 1,4, tá? Beleza? Então, estão vendo, pessoal? Se a gente tivesse essa viga para esse vão, a gente não poderia ceder uma carga de 2,5 toneladas por metro. Tá? E é assim que eu trabalho, pessoal. Tudo bem? Isso daqui está fora do exemplo, né? Isso daqui é só para mostrar para vocês por que a gente usa o momento resistente, ó. Então, quando eu vou fazer uma inspeção, quando eu vou precisar fazer um reforço, eu preciso saber exatamente quanto que aquela viga foi dimensionada para suportar, ó. Bacana demais, né? Isso daqui é só um exemplo dentro do exemplo. Bacana, né? Legal, né? Então, essa viga para essa configuração daria isso. Outra coisa importante, pessoal, que eu tenho que deixar de nota é o seguinte. Essa viga, a gente está dimensionando a seção transversal dela, correto? Você tem aqui uma seção transversal. A gente calculou aqui o momento resistente para esta seção. E daí, professor? Isso aqui, gente, é uma característica, né? E, na verdade, um procedimento que a gente faz no concreto armado. A gente verifica uma seção, às vezes duas, tá? Que é a nossa seção, que a gente chama ela de seção crítica. Vai ser indispensavelmente aquela região de maior momento solicitante, tá? E aí depois, quando a gente vai fazer o detalhamento, né? Que é ver a distância das barras, né? Até onde a barra vai por apoio, etc. Aí a gente pega as faixas de momento. Mais para frente vocês vão ver isso comigo de forma bem clara, tá? Mas só para mostrar, a gente sempre faz o dimensionamento de uma única seção e verifica ela. Okay? A última coisa agora que o exercício pediu, pessoal, foi para verificar as nossas taxas de armadura, né? Vou botar aqui o item 5. Que é aquele nosso RO, né? Bom, primeira coisa, vamos verificar nossa taxa de armadura mínima, né? A taxa de armadura mínima, pessoal, ela para concretos de até 25 MPa é 0,15%. Ou seja, a nossa área de aço mínima, ela seria a nossa taxa de aço mínima, multiplicado pela área de concreto. Então, isso aqui vai dar 0,15 dividido por 100. A nossa área de concreto é o B vezes o H, né? Então, o B é 30, o H é 50. Isso aqui vai te dar quanto, né, gente? Vou calcular aqui. 1,15 multiplica 3 vezes 5, vai dar 22, é isso? 2,25. Tudo bem? Então, essa aqui é a área de aço mínimo. A nossa área de aço, pessoal, eu vou botar aqui a área de aço efetiva. É a área de aço que foi detalhada. Ela é de 19,63 centímetros ao quadrado. Qual que é a nossa taxa, então? A nossa taxa ρ, ela vai ser a nossa área de aço efetiva dividido pela área de concreto. Calculando, quem que nós teremos? Vai dar aí 0,13, que dá em torno, tá, de 1,3%. Isso daqui é ótimo, tá, pessoal? Geralmente as nossas taxas de aço é ideal, tá? Para concreto, a gente fica entre 2, tá, e 1. Perfeito?
Geralmente a gente fica nesse intervalo, tá? Muito bom. E por último, né, vamos calcular ali a nossa taxa de aço máxima, né, nossa armadura máxima. A armadura máxima, pessoal, ela é da mesma forma, é a nossa taxa de aço máxima multiplicado pela área de concreto. A taxa de aço máximo para vigas é 4%, é muita coisa. Só para vocês terem ideia aqui do valor, né, 4 dividido por 100, multiplicado por 30 vezes 50. Corta, 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 né? Vai dar aí 60 centímetros ao quadrado, olha que absurdo. Tá? Então perceba, né? A nossa taxa de aço, ela ficou, né? Entre 0,15%, menor ou igual à nossa taxa de aço, que havia dado 1,3%, e está menor aí do que a máxima, que é 4%. Perfeito? Então essa é a última verificação que a gente faz. Perfeito? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém entendeu o que eu fiz? Bem tranquilo, né, meus queridos? Então é isso. Estou acompanhando aqui, professor, tá tranquilo. Top. Esse exercício é o mais facinho que tem, tá, gente? Ele é bem simplesinho mesmo, né? É bem na manha, né? Tá? E aí, pessoal, eu quero o seguinte, o dever de casa de vocês, ó, vamos olhar lá, para ninguém se surpreender, né? Já foi publicado para vocês hoje, tá? Vocês já podem começar a fazer aí a partir de hoje. É esse daqui. Tá? Então, o dever de casa de vocês, pessoal, eu dei exatamente a mesma seção, ó, observe. Tem 50 centímetros de altura, 30 centímetros de espessura, 4 bitolas de 25, mesmo estribo. Ué, professor, você deu exatamente a mesma viga? Sim. Qual que foi a diferença? Eu aumentei dois índices, né? Eu aumentei aqui a resistência característica do concreto, a nossa era de 25 foi para 70. Então, eu praticamente tripliquei a resistência do concreto, tá? E a nossa resistência do aço, ó, ela estava um CA50, agora virou um CA60. Então, eu aumentei aí basicamente 1/6, tá? Então, olha que interessante, eu estou triplicando as resistências dos materiais, praticamente, né? Será que o meu momento resistente vai triplicar? Entenderam? Tá? É essa a minha dúvida que eu passo para vocês. Obviamente, a gente já viu essa resposta, né? A gente sabe, ó, a gente viu ali os fatores que afetam, né? A nossa resistência, o nosso momento resistente, ó. A gente já havia falado disso, então eu já sei o que esperar. No caso aqui, a gente vai estar aumentando o nosso FCK. A gente vai ter pouca mudança, né? De resistência. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês me indiquem. Pessoal, vocês estão preparados agora? Estão respirando profundo aí? Vou mostrar para vocês uma coisa muito legal. Vocês estão preparados mesmo? Levanta a mãozinha aí e dá um joinha para quem estiver preparado. Tá, beleza. Ó, tem que respirar, tá? Depois que eu mostrar para vocês aqui, vocês têm que ficar tipo, caramba, professor, nem acredito. Medo. Não, relaxa, Vitória. Olha que massa, tá? Gente, não existe engenheiro civil, engenheira civil, tá? Que não trabalhe aí com Excel, tá? Todo esse exercício aqui que eu mostrei para vocês, de tintim por tintim, tá? Todos eles vocês conseguem planilhar por Excel. Eu vou abrir para vocês aqui agora uma planilha que eu desenvolvi com os alunos do Concreto 1, mostrar aqui para vocês. Essa aqui, ó, planilha de concreto conforme NBR 6118. Estão preparados, pessoal? Não sei se vocês estão preparados, tá? Vou mostrar aqui, pessoal, algumas das coisas que esta planilha calcula, tá bom? E aí vocês avaliem se é uma planilha interessante ou não, tá? Gente, abrindo aqui, ó, tem várias abas, perfeito? Na primeira delas é propriedade de materiais. Então, tudo aquilo que a gente já tinha falado, né, anteriormente, está aqui, ó. Tá, as relações de tração, deformação, as relações de resistência a peso. Tá aqui o FCK, FCTM, tá? Então, a resistência do concreto, a tração média, inferior, superior, tudo calculado já. Tem as deformações aqui dos concretos de 20 a 50 e restante, tudo pronto. Tem aqui os módulos de elasticidade. Então, se eu trocar aqui, por exemplo, o tipo de agregado, calcário, por exemplo, ele recalcula. Tá? Então, aqui dá o FCK, te dá o módulo de elasticidade inicial do concreto, te dá o secante, te dá o transversal. Se eu trocar, ele recalcula. Tá?
de todas as resistências. Aqui embaixo ele já te dá as tensões dos tipos de aço, as tensões de cálculo e as deformações, o que? As nossas deformações de escoamento, já estão prontas também. Aqui também, pessoal, está aqui o nosso alfa-C e o lambda, tá? Já está para todo tipo de concreto. Aqui também a gente tem aqui as nossas taxas de armaduras mínimas para todas as classes de FCK, as aberturas de fissuras e os nossos valores PCs, aqueles valores que devem ser aplicados quando nós tivermos simultaneidade de ações. E por último, os cobrimentos. Tá? Isso aqui é só a primeira aba. Hoje eu vou mostrar para vocês a primeira aba. As outras abas, pessoal, a gente vai falar mais para frente, né? Então tem cálculo de área de aço para cortante, para efeito normal, tabelas de vigas, a gente vai apresentar para vocês mais à frente. Os diagramas de momento fletor, então, se você quiser calcular o momento ou a deformação de qualquer arranjo de viga, você consegue. E aqui, esta é a aba que eu queria mostrar para vocês agora. Vocês ficarem de boca aberta, tá? Gente, esta planilha, ela está bloqueada. Perceba, você não pode clicar em nenhum lugar. E o que está falando aqui, ó? Essa planilha foi feita por mim, tá? E ela vai calcular o momento resistente de seções simplesmente armadas. Você pode botar aqui, se desejar, até 4 camadas de aço. Como assim, professor? A nossa viga, olha, perceba, ela tem apenas uma única camada de aço. Se eu tivesse mais outra camada, eu botaria aqui, ó, ferro 1, 2, 3, 4, segunda camada, terceira camada, mais outros, ó. E vai até 4 camadas, ó. Perfeito? Então, posso botar 4 camadas de aço. Beleza? A primeira camada vai ser aquela camada mais próxima da fibra tracionada. Então, essa aqui é a primeira camada. A outra, segunda camada, assim por diante. Tudo bem? Vamos lá. E aí, o que que acontece? Essa planilha, gente, ela é toda travada. Você só pode clicar onde está amarelo. E aqui do lado vão ter as notas indicando qual que é aquele parâmetro. E aqui a fórmula. Tá? Todas as fórmulas que estão nos nossos slides. Tudinho. Beleza? Aí vamos lá. Essa viga, então, a gente vai calcular a seção simplesmente armada. Vamos inserir os parâmetros, ó. A nossa viga era um FCK de 25. Nosso agregado pode adotar o granito mesmo, que é o que a gente trabalha aqui em Brasília. Beleza? Qual que é o nosso tipo de aço? É um aço CA50. Ele já puxa aqui automático, ó. Deformação do início do cortamento, deformação última, o FCD, FCTM, o alfa, o módulo de elasticidade do concreto, o secante, o alfa-C e o lambda. Ele calcula também os do aço, perceba. Vamos lá, propriedades da seção. A nossa seção ela tem uma altura de 50 centímetros. Perceba que está todas as unidades do lado. Né? O nosso B é 30 centímetros. O nosso cobrimento é um cobrimento de 5 centímetros. E o nosso bitola do estribo é uma bitola de 5 milímetros. Bacana? Ele já calculou aqui a área do concreto e já calculou a inércia da seção, inércia bruta. Mas vamos lá, camadas. Ó. Primeira, segunda, terceira, quarta camada. Vou botar aqui a primeira camada. A gente tem aqui uma bitola de 25 milímetros, né? E a gente tem quantas barras? 4. Beleza? Ele já calculou aqui a área de aço e já calculou aquela distância D1, ó, 6,75. Tá batendo, né? Vamos conferindo. Aqui, se tivesse outras camadas, eu adicionaria, no caso não tem. E ele vai somar todas elas e vai postar aqui, ó, a área total, a nossa taxa de armadura, 1,30, que né, a gente havia falado, e a taxa de armadura mínima. Ele verifica se o nosso aço está entre a taxa de armadura mínima e máxima. Aqui deu ok. E aqui bacana, ó. Ele já calcula a posição da linha neutra, que nem a gente fez, ó, 23,43. Ele calculou aquele fator Kx que a gente falou, né? E aqui, ó, ele já mostrou a deformação do aço, se escoou, e o nosso momento resistente. Bateu, pessoal? Professor, ele tá falando que ele é não dúctil, né? A gente vai conversar sobre isso, tá? Mas fique tranquilo. Tá? A gente ainda vai falar... Assim, eu já vou falar logo agora porque, enfim... isso aqui é uma forma da gente entender um pouquinho, né? O nosso aço, ele escoou, correto? A gente viu que as deformações do aço ultrapassaram as deformações de escoamento.
Então, esse por si só já é um critério de ductilidade, tá? Só que a nossa norma, olha que interessante, né? A nossa norma, ela fala o seguinte, olha, a sua viga, ela é classificada dúctil. Isso aqui é um critério da norma somente, então a NBR vai falar. A NBR 6118, no item de ductilidade, ela fala o seguinte, se seu fator Kx for inferior a 0,45, ela é uma viga dúctil. Tá? Então, é um critério da norma. Isso daqui para concreto de até 50 MPa. Se for mais que 50 MPa, é 0,35. Perfeito? Então, apesar, olha que interessante. Por isso que é bom, gente, a gente entender mecânica, né? A norma está falando que ela não é dúctil, mas mecanicamente falando, ela é dúctil. Por isso que eu gosto de fazer a análise da deformação, diferente da análise de apenas ductilidade normativa. Tá bom? Beleza? Gostaram, meus queridos? Ficaram boca aberta aí? Legal, né? Tá bom, gente? Então é o seguinte, qual que é o dever de casa de vocês? Vamos ver aqui, ó. Vou calcular o dever de casa de vocês em 5 segundos. Estão preparados? O nosso concreto não é um concreto 70 MPa, ó. 70 MPa. Qual que é o nosso tipo de aço? Aço CA60. Pronto. Vou ver quanto que deu em adição de momento resistente, ó. Ele estava em 296, foi para quanto? Ó? 397. Ou seja, eu estou triplicando a minha resistência do aço e eu estou aumentando em 25%, cara, o meu momento resistente. Olha que loucura, né? Ou seja, numa viga, se eu preciso aumentar muito o momento resistente, não vale a pena aumentar o FCK. Tá? Pronto, meus queridos, fiz para vocês o dever de casa de vocês aí em 5 segundos. Legal, né? Só tem um problema, né? Pode falar, Hugo. Que no dever não pode mandar print aí da planilha. É isso que eu ia falar para vocês agora, tá? Quem me mandar print da minha planilha, eu vou dar um pescotapa, tá? Essa planilha, pessoal, é para vocês, é para verificação, tá? Ela não é feita para substituir a sua resolução, não, beleza? É para vocês verificarem. Guilherme, você está com a mão levantada, pode falar. Nada, não é problema mesmo do meu mute aqui. Deixa eu abaixar então aqui. Tá? Professor, o senhor já compartilhou essa planilha? Já está lá no drive de vocês. Tá? Quem quiser pegar lá, pode. Utilize ela sabiamente, tudo bem? Ela é bloqueada, vocês não podem alterá-la, tá? Então já está aqui publicado para vocês. Eu acho que é importante, sabe, pessoal, a gente ir compartilhando essas coisas. Ó. Tá aqui, ó. A mesma planilha que eu abri para vocês está aqui, ó. Tá? Bacana? Então, gente, a disciplina de concreto armado, ela tem que ser uma disciplina prática, né? Não adianta nada a gente enfiar cálculo aqui, mandar vocês fazerem calcular tudo se ninguém faz forma prática, tá? Eu uso essa planilha aqui para verificar o TQS, por exemplo, para fazer projeto, para fazer reforço, tá? O Alexandre já queria tirar a print da minha planilha, né? Pode falar a verdade, Alexandre. Claro, óbvio, né, professor? Aluno não gosta do trabalho, né? Engraçado. Tá, gente? Então, entenderam? Alguém tem alguma dúvida da planilha? Alguém gostou aí, né? Enfim. Tá, então ela já está compartilhado para vocês, fica para vocês aí. Com o tempo eu vou substituindo, melhorando essa planilha, tá? E aí vocês, quem quiser fazer a sua própria planilha, pessoal, pode fazer, eu recomendo, tá? Especialmente quem for entrar nessa área de projetos, é dispensável. Tá, então eu já fiz o dever de casa para vocês têm uma semana para fazer, né? Dá para fazer em 1 horinha, né, pessoal? Ainda dá para ver a resposta? Valeu, Henrique. E, gente, é impressionante, né? Quando a gente estuda essa parte a fundo mecânica, né? Que não tem muito na nossa literatura brasileira, né? A gente acaba tendo uma visão do comportamento do material que é imensa, né? É aquilo que está escrito na ementa de vocês, né? Entender o comportamento do material, né? De forma plena aí. Esse final de semana agora, pessoal, eu tô tendo eu tive a disciplina da pós-graduação, né? Para calcular fundações superficiais, né? E aí, o nosso professor passou uma prova para a gente fazer, né? Posso até abrir aqui para vocês verem, né?
E a prova, pessoal, era para fazer em grupo, né? Adoro prova em grupo, né? É uma maravilha, né? E aí o professor, ele deu pra gente 2 pilares em L. Professor, assim, fantástico, gente, fantástico. E era pra gente calcular aí uma sapata associada, vocês vão ver isso mais pra frente. E essa sapata associada, pessoal, ela tava resistindo ali 700 toneladas, tá? 700 toneladas de força aí em cima que você tem que projetar, né? Uma sapata de um edifício. E aí o meu grupo, eles não sabiam por onde começar, cara. Então você vê aí engenheiros formados fazendo pós-graduação e os caras não sabem calcular isso. E aí um deles falando, né? Não, Yuri, tá tranquilo, né? Se a gente errar, é só um exercício, né? E aí eu pensando, não, a gente, né? Ainda bem que a gente tá projetando, porque a gente não pode se dar o luxo de errar, né? Então o pessoal não tem muita noção, né? E pra vocês verem, gente, engenheiros, tá? Já formados, né? Já estão trabalhando. Os caras não sabem calcular isso, né? Numa pós-graduação de estruturas, né? E aí eu tava pensando, não dá pra errar, né? Se você erra um bloco aí que tá recebendo 700 toneladas, não tem como errar. Você não pode dar a prova, né? Você não pode submeter a prova sem estar 100% certa, né? Mas não dá pra conferir, né? Como é que você vai conferir, né? Com planilha, gente. É planilha Excel. Mesma coisa que vai ser na prova de vocês. Gente, eu vou botar lá umas vigas de seção armada e tem lá as opções certas. Vocês vão ter que acertar. Não dá pra gente, daqui pra frente, não vai ter mais o luxo de errar, não, tá? Então é loucura, né? Pra vocês ainda tem muito tempo, né? Vocês estão na graduação, né? Mas pra quem já tem gente que já tá formado, não tem luxo de errar, não. Então por isso que a gente faz planilha, né? Pra verificar, enfim. Ninguém vai calcular nada à mão aí, não. Tá doido? Pessoal, quando a gente forma, a gente tem que revisar muito, né? Assim, revisar bastante, né? Assim, as matérias que a gente pretende especializar, né? Pegar os livros da graduação e tal. Como é que É, funciona? é bom, Lucas, assim, vocês podem só estudar bastante agora pra não ter que revisar depois. Mas assim, a engenharia é muito grande, né? Então, pô, às vezes você tá gostando muito da disciplina de geotecnia. Aí você estuda geotecnia, geotecnia, geotecnia. Aí aquelas disciplinas de estrutura, você não tá tão afim, né? Só que às vezes lá na frente a sua carreira pode sim empurrar para uma carreira de estruturas, né? Aí vai ter que revisar. Aí realmente eu recomendo, Lucas, tenha uma literatura, né? Tenha a sua biblioteca em casa, né? Lembre, né, das suas anotações, por isso que é muito bom fazer resolução, gente. Que às vezes você fez uma resolução de um exemplo que é muito parecido com o que você vai estar trabalhando, né? Então às vezes é bom, aí, pô, às vezes você faz uma resolução ruim, aí você nem entende o que você fez, né? Como é que você vai se consultar, né? Tá? Então é bom, tá, Lucas, ter essas informações para consultar. Tá? Quando você erra na vida, o cliente te demite. Não só isso, né? Nossa carreira, se errar, mata, né, Fabiana? Nossa Senhora, Deus me É livre. complicado, né? Então, por isso que esse que é o momento agora de vocês errarem, quebrarem um pouco a cabeça, né? Eu não gosto muito de gastar tempo, eu prefiro que vocês não gastem tempo, eu prefiro que vocês estudem com eficiência, né? Mas agora é a hora de errar, né? Depois não dá para errar, não. Pois é, Alexandre, aí os escritórios hoje de engenharia, tudo confere com planilha, tá? Então, tem já as planilhas prontinhas lá, vou mostrar para vocês outras planilhas que eu tenho, tá? Posso compartilhar sem nenhum problema, tá? E aí a gente vai verificando. Mas às vezes o programa dá um problema, né? Às vezes o programa dá um dimensionamento lá e, pô, você sabe que não é aquilo. Esse nosso professor, ele estava falando, gente, olha que loucura isso. Ele estava fazendo um estudo de caso que ele foi chamado para ver um problema que teve numa sapata associada num prédio. Então era um prédio que já estava pronto, e aí obviamente o projeto foi calculado por um programa computacional, esses aí, BERIC, TQS, né, CPCAD, enfim. E aí o que aconteceu? Ele estava falando com a gente, ele não mostrou foto, ele só falou que durante a construção do prédio, o prédio estava ficando pronto, eles não tinham feito as alvenarias ainda, então o prédio só estava no esqueleto. E aí um bloco de fundação, pessoal, ele trincou assim, ó. Abriu uma fenda, pessoal, que dava para botar uma mão assim, ó. Tá? Você conseguia botar uma mão ali na fenda, né? Perfeito? E aí, era um prédio de 25 pavimentos, né?
Aí tu fala, teu cliente tá vendo teu bloco fissurando ali no meio, fica nervoso, o prédio vai cair, né? Qual é que é a carga? Às vezes é uma carga de um prédio de 20 andares, tá aí. Cada pilar às vezes recebe eles 300, 400, 500 toneladas, pessoal. É uma carga violenta, tá? E aí, como é que faz, né? Ele falou que aqui esse bloco, pessoal, não detalharam a armadura negativa aqui, ó. Tá? Então, um bloco gigante que não detalharam negativa. Por quê? Porque o programa, né, calculou e basicamente você tem uma flexão, né, que acontece assim, né? E aí o programa só dimensionou aqui uma armadura principal, né? E não foi feita essa verificação aqui no meio, né? Que na verdade o problema que você tem aqui se você for fazer no F2, por exemplo, né? Você tem aqui a tensão atuante no solo, né? Que ela exerce uma força no bloco, é uma força de reação no bloco. E aí se você transfere esse problema como se fosse um F2, né? Você tem basicamente uma viga biapoiada, né? Olhando de cabeça para baixo, né? Olha lá. Hoje a gente pegou um projeto de armação de estaca errado. Eles calcularam errada a dimensão das bitolas. Uhum. Tem foto aí, Fabiana? Depois mostra pra gente. Tem foto do... Não, acho que eu não tirei foto exatamente. E quem percebeu foi o nosso mestre. Uhum. Oh, graças a Deus, né? Ele verificou, né? Detalhar a estaca errado, e aí? Né? Foi. E aí, pessoal, só para vocês verem, eu vou citar também um exemplo, tá, Fabiano, de estaca detalhada errado, para vocês verem também, que a gente fala com eles nas nossas turmas, né? Para ver que é interessante, né? Então, olha que interessante, pessoal, olha a flexão aqui acontecendo. Tá? Então, ela trincou porque o bloco aqui no meio, né, ele estava fletindo. E aí ele falou, olha, esse bloco aqui a gente teve que botar uma proteção externa, protenderam um bloco externamente, ó. Então, botaram uma força de proteção aqui, ó, para o bloco fechar. Tá? E aí, esse professor humildemente falando, né, ele falou assim, isso aqui é um problema bom, né? Me pagaram o valor de um carro aí. O cara ganhou um carro aí em um mês, né? 2 meses, sei lá, de trabalho. Top, né? Imagina aí, tu ganha. O carro hoje tá quanto, né? Depende, professor. Hoje na pandemia o carro tá caro pra caramba, né? Entendeu, Alexandre? Foi esse o problema, tá? Enfim, né? Então, esses engenheiros calculistas raízes, os bichos são cabulosos. Aqui, Fabiana, olha aqui. Tem um prédio lá na China. Ele desabou devido ao problema de detalhamento da armadura de estaca. Os alunos que fizeram teoria comigo viram esse exemplo, né, que a gente comentou. Fire Foundation. Esse prédio é famosíssimo, famosíssimo, né? Aqui, ó. Você já viu esse exemplo aqui, Fabiano? Deixa eu ver. Deixa eu ampliar aqui até. Tá? O prédio tombou de lado. Exatamente. Aqui, ó. As estacas, ó. Nossa. Alguém tá vendo alguma armadura nessa estaca, pessoal? Interessante, né? Alguém tá vendo alguma armadura, né? Não tinha armadura aqui, ó. Eu tirei foto hoje das armaduras, que a gente ainda vai colocar nas estacas, né? Eu ainda tô aprendendo essa parte na obra. Mas eu tirei algumas fotos. A nossa própria equipe estava fazendo toda a armadura que vai... Na verdade, é o molde, né? Que eles chamam. Uhum. É a forma, né? Isso, a forma. Perfeito. Então, meus queridos, aqui é um exemplo que aconteceu lá em Xangai, tá? Eu estudei isso, cara, eu tava nos Estados Unidos, a metade da turma era chinesa, né? E os caras liam, né? Era engraçado, né? E o que aconteceu, né? Isso aqui era um complexo de torres, e aí eles construíram um prédio. Na parte lateral eles começaram a escavar, né? Para construir outro. E aí, erroneamente, eles pegaram basicamente aquele volume, né? De solo e botaram atrás do prédio, né? Que estava lá. Né? Então, em resumo, o que eles fizeram? Eles promoveram ali, de um lado do solo, uma descompressão, e no outro lado eles provocaram uma compressão. Então, se a gente olhar ali em plano, um corte, né? É isso aqui que aconteceu, né? E aqui o prédio no meio. E aqui a gente tinha estacas, né? Se vocês forem ver, né, pessoal, a nossa estaca é aquela estaca feita de tubo, né? Tubo de parede fina, ou a oca, né? O formato de anel. Tá? O que acontece, né? Você tirou o volume daqui, então aquelas pressões, né, que a gente tinha ali no solo, que vocês estão vendo em geotecnia, né? Elas sumiram,
Perfeito? E aqui do lado, as tensões que tinham, elas aumentaram muito, né? Você tinha tensão, agora você tinha uma camada, né, de tensão ali extraordinária. Então, a força transversal aqui, ó, foi imensa, ó. As estacas foram cisalhadas, cortadas. E a gente vai ver em vigas, pessoal, que o nosso cisalhamento ele é provocado, né? A resistência dele é um estribo, tá? Então, até a armadura longitudinal poderia até auxiliar, né? Isso daqui com efeito pino, né? Mas tinha que ter uma armadura, ó, helicoidal aqui, ó. Bacana? Era isso que teria impedido. Logicamente, os engenheiros não previram, né, que aconteceria isso em obra. Tá? Bacana? Então, pessoal, isso aqui é muito legal quando a gente estuda falhas, justamente para tentar evitar problemas futuros, né? Por isso que a gente tem que estudar bastante falha. Na nossa unidade... Pode falar, Você Lucas. viu um caso na China também que um cara, ele tinha uma cobertura e aí ele resolveu colocar um monte de pedra para como se tivesse uma montanha em cima do prédio. Aí deu um maior problemão lá, que falou que começou a dar rachadura e tudo, deu polícia e tudo lá. E caiu? Não caiu, mas deu um problema, deu maior confusão lá, esse negócio. Os vizinhos lá. Lucas, eu queria saber se tinha caído, pô. Não caiu não. Não, brincadeira. Guilherme, você levantou a mãozinha sem querer ou quer tirar dúvida? Professor, como que utilizar uma estaca oca? O motivo? É. A estaca oca, ela economiza material, né? Então, vocês vão dimensionar isso aqui em geotecnia. Na verdade, acho que é fundações, né? E as fundações profundas, que a gente chama, a nossa carga que ela vai ter que equilibrar com o solo, ela vem através de tensões laterais, que é um atrito. Tudo bem? Então, para a gente ter o equilíbrio da fundação, a fundação é um elemento que ela vai transferir a carga que vem dos pilares por meio de tensões para o solo. Tudo bem? Então, esse atrito lateral, ele é literalmente calculado pela área de superfície, né? Então, você tem ali a área de superfície, né? Perdão, a força de atrito. A força de atrito ali, ela é provocada por uma área superficial vezes o coeficiente de atrito, né? Então, se você aumenta esta área, né, você logicamente aumenta ali a capacidade da estaca. Basicamente é isso. Então, ao invés de você fazer uma estaca maciça, você podia ter feito ali basicamente uma estaca maior oca. Economizaria a mesma quantidade de material e você aumentaria as tensões resistidas pela estaca. De duas formas, né? Primeiro, as tensões externas, né? E aí você ainda gera uma outra área de superfície interna de atrito. Olha que interessante, né? Então, bem bacana esse tipo de estaca. Pena que ela não foi armada, né? Bacana, Guilherme? Entendido? Entendi, valeu. Bom, meus queridos, eu vou entrar na última parte dessa aula de 8, uns 10, 15 minutinhos a gente encerra, tá? Combinado? Que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre vigas duplamente armadas. Só para dar um adendo aqui para vocês, né? As vigas duplamente armadas, pessoal, o que a gente tem, né? Vamos supor que a gente tem ainda uma viga biapoiada, que ela está com a posição da linha neutra aqui, tudo bem? A parte de cima vai ser região comprimida, a parte de baixo vai ser região tracionada. Onde tiver armadura, onde tiver tração, eu vou botar armadura. Então, isso aqui é o AS, é a armadura de tração. Tá? As vigas duplamente armadas, a gente vai adicionar uma área de armadura na região comprimida do concreto, que vai ser aqui. A ela nós daremos o nome de AS', vai ser a nossa armadura de compressão. Tá? Existem alguns motivos pelos quais nós fazemos isso, e nessa aula eu vou mostrar para vocês quais. Na aula que vem a gente vai aprender a dimensionar uma, tudo bem? Bom, primeiro motivo, pessoal. As vigas que são duplamente armadas, elas vão ter uma pequena adição, vou botar aqui, ó, pequena adição de momento resistente. Tudo bem? Então, a gente aumenta um pouquinho a capacidade da viga. A gente já tinha visto isso anteriormente falando, quando a gente estava falando lá os fatores que influenciam o nosso momento resistente na seção transversal. Que é esse daqui, ó.
Tá? Então, quando a gente bota a armadura dupla, ó, que é essa aqui, ó, a gente aumenta um pouquinho, ó, o momento resistente. Não aumenta muito, né? Novamente, ele aumenta um pouco, tá? Outra coisa que essa armadura de compressão ela faz, ela vai diminuir, tá? As nossas flechas a longo prazo. Ela diminui bastante, vou mostrar para vocês. Tá? Outra coisa que ela vai fazer, né? Vou botar aqui flechas por fluência, tá? Outra coisa que ela vai adicionar, facilidade, né? Mais facilidade na execução. E por último, né? Esqueci de um último, né? A gente ainda vai ter aqui uma mudança no tipo de falha. Vou mostrar cada um desses termos para você. Bom, vamos ver aqui então, né? Bom, vamos discutir então por que isso acontece, né? Então tá aqui a nossa viga simplesmente armada, né? O que é que nós vimos, né? Que quando existir essa configuração, a gente vai ter este arranjo, né? Naquela região comprimida vai ter uma força do concreto, na região tracionada uma força de tração. Tudo bem? O momento resistente é calculado ali pelo braço de alavanca, né? Multiplicado por uma dessas forças. Tá? Então, gente, geralmente a gente bota a armadura dupla quando a gente tem um problema. Geralmente esse problema está associado à deformação excessiva, à falta de momento resistente, etc. Os livros brasileiros, eu não vou mentir para vocês, eles são muito simplistas, né? A forma como eles falam disso é uma forma muito vaga, né? O que a gente tem, geralmente? Todos eles usam o mesmo exemplo. Eles falam o seguinte, ó, quando você tem, às vezes, uma altura de viga, tá? E aí você calculou essa altura de viga, e aqui, por exemplo, a gente tem uma limitação da altura. Vamos supor que a gente tem um forro aqui, ó. Tudo bem? Então, essa viga, para ter suportado as cargas dela, vamos supor que é uma viga de 8 metros, né? E é uma viga que tem apenas 35 centímetros, vai ter, né? E a gente não pode muito aumentar. O que os livros brasileiros falam? Aí quando isso aqui acontece, a gente tem uma limitação de altura, a gente deixa a viga com a mesma altura e adiciona armadura de compressão, tá? Isso é uma forma muito simples, né, de observar esse problema, porque não necessariamente a gente viu ali que o momento resistente ele aumenta pouco. Tá? Então, quando você geralmente tem esse problema de limitação, a gente usa a nossa armadura dupla, né? Mas a gente vai usar por outras razões também, né? Vou mostrar para vocês aqui hoje. Tá? Como é que funciona, então, a nossa configuração? Bom, ela permanece igual, só que aí a gente vai adicionar a nossa armadura de compressão. Né? Quando a gente adiciona a armadura de compressão, pessoal, vai surgir aqui, ó, naquele nosso par de forças, vai surgir uma terceira força, que é a componente da força, né, do aço à compressão. Bacana? Então, em vez da gente equilibrar a seção com 2 forças, a gente vai ter que equilibrar a seção com 3 forças. Consequentemente, vai ficar um pouco mais difícil calcular a posição da linha neutra, tá? Só para deixar mais claro, né? Mas é isso aqui que mecanicamente adiciona-se. Bem simples, né? Tá, professor, e daí, né? Bom, e daí que uma das coisas interessantes é o seguinte, como parte da sua armadura, né, que vai estar naquela região comprimida, ela passa a absorver as tensões do concreto, o que acontece? O concreto não vai ficar tão mais carregado, que agora você vai ter aço e concreto, perfeito? Isso quer dizer o quê? Esse conjunto vai deixar mais forte esta região comprimida. E aí o aço da armadura tracionada, ele pode trabalhar mais. É por isso que a gente vai ter um maior escoamento. Tá? Em termos de deformação, olha que interessante, né? Esta linha tracejada, ela está indicando a nossa viga com armadura simples. E aqui a linha contínua, ela vai ser a adição da nossa armadura de compressão. Olha que bacana. Então, vocês conseguem observar que quando eu boto a armadura de compressão, eu vou conseguir ter uma maior deformação do aço na região tracionada e, consequentemente, a minha posição da linha neutra vai diminuir mais. Então, é isso que a armadura dupla causa, em termos mecânicos, né? Ela adiciona uma força extra. Isso, consequentemente, vai reduzir a carga que está acima do concreto de compressão e eu vou diminuir a posição da linha neutra. Consequentemente, eu vou ter uma maior ductilidade. Outra coisa muito interessante é o seguinte, ó. Como o meu concreto agora ele vai estar menos sujeito à tensão,
aquele fenômeno de microfissuração, aquele fenômeno de achatamento, né, daquele nosso gel que envolve a partícula, diminui também. Consequentemente, o que diminui? Os efeitos da fluência, olha que bacana. Ah, entendi, professor. Então, ó, este gráfico aqui é um gráfico que mostra, basicamente, a deformação no centro da viga pelo tempo, tá? Então, fizeram em laboratório um ensaio que pegaram uma viga simplesmente armada e uma viga duplamente armada, da mesma configuração geométrica. E aplicaram a mesma carga e mediram a deformação ao longo do tempo. E olha que bacana, né? As duas vigas tiveram praticamente a mesma deformação, só que ao longo do tempo, pessoal, a viga que tinha armadura de compressão 0, ou seja, a nossa viga simplesmente armada, ela teve uma deformação final, ó, de praticamente 6 polegadas. Tá? Daqui dá em torno de 15 centímetros. Perfeito? Enquanto, olha que interessante, aquela viga que estava duplamente armada, com a mesma taxa de armadura de compressão como sendo a armadura de tração, ela deformou, pessoal, observe, ó, praticamente, ó, 3 polegadas, ou seja, metade. Olha que legal isso. Isso quer dizer o quê, né? Esse efeito mesmo, né? Que a fluência vai diminuir consideravelmente, né? Porque o aço vai contribuir, né? Bacana, né? Ou seja, a armadura dupla, ou a armadura de compressão, ela vai reduzir muitas nossas deformações a longo prazo. Existe um modelo bem simples para calcular isso, vou mostrar para vocês mais à frente. Esse aqui também mostra basicamente a ductilidade da seção. Então pegaram os mesmos tipos de viga e fizeram o mesmo gráfico. Então pegaram uma viga que não tinha armadura de compressão, uma viga que tinha 50% de armadura de compressão e uma viga que tinha basicamente 100% da armadura de compressão. Tá? E aí o que eles fizeram, né? Eles mediram o momento solicitante pelo momento resistente e a curvatura. Observe aqui a diferença. Então, depois do escoamento, a viga que não estava armada, né, duplamente armada, ela teve aí 4% de curvatura. Tá? Enquanto que a viga que tinha dupla armadura, ela se deforma praticamente o dobro. Olha que bacana, gente. Caramba, professor. Então, ela vai ter muito mais ductilidade. Olha que bacana isso. Outra coisa interessante é o modo de falha que a gente chama. Então, vamos supor que a gente tem uma viga ali que ela é uma viga que tem a ruptura brusca, né? Que é uma viga que não é dúctil. Vamos supor que a gente pegou uma viga que não é dúctil, que a gente botou aço demais lá e ela não ficou dúctil. Né? Se você pega essa viga e você estressa ela até a ruptura, você vai ter este modo de falha, que é uma ruptura brusca, né? Não dúctil. Só que se você pega a mesma viga agora e você adiciona 50% de armadura de compressão, olha a mudança da falha, né? Saiu desse comportamento para esse. Ah, lembra aquela posição da linha neutra? Diminuiu, ó. O aço na tracionada, ele trabalha mais, né? Consequentemente, ó, a mesma viga, você botou a armadura dupla, ela ficou muito mais dúctil. Que bacana. E agora eu dobrei ainda, botei 100% da minha armadura como sendo armadura de compressão. Olha como é que aumentou drasticamente a ductilidade, ó. Tá? Então, a adição da armadura dupla, ela provoca, né, esse aumento imenso, né, da ductilidade da peça, que é o que a gente almeja, né? E por último, pessoal, a nossa facilidade de armar. Tá? Quando a gente tem, por exemplo, uma viga simplesmente armada, vou dar o meu exemplo que eu vi lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Para vocês entenderem de forma mais fácil. Em laboratório, o que eles fazem? Eles fazem um estribo que tem um formato de U, ó. Mais ou menos esse formato. E eles só botam a armadura ali de flexão positiva, armadura tracionada. Esse estribo, ele é comum, né? Ele não é muito praticado aqui no Brasil, né? Mas ele é comum por quê, professor? Porque isso aqui facilita, né, a concretagem, né? Não tem a parte de cima do estribo, né? Então a sua gaiola é muito mais fácil de você enfiar a agulha de vibrador, é muito mais fácil você concretar a peça, né? O seu adensamento fica muito mais facilitado. Essa armadura, né, vista na gaiolinha, ela é assim, ó. Tá? Então você tem a gaiolinha ali da sua armadura feita mais ou menos dessa forma. E aí você tem a sua barra, né, longitudinal. Tá? Quando você monta essa viga, pessoal, desta forma, esses estribos aqui, como eles estão em formato de U, ele não tem rigidez nenhuma, né? Então ele é muito flexível, né? Ele empena, torce, torta, né?
se você vai fazer o içamento dessa peça, ela se desmonta, né? Ela se deforma toda. Tá? Então, quando você vai montar um tipo de gaiola dessa forma, dificulta muito. Ao passo que, quando você compara com uma viga, né? Com uma viga que tem armadura de compressão, geralmente você precisa amarrar ela com um estribo que ele tem esse formato, ó. Ele é um estribo fechado. Aí você vai ter aqui a sua armadura de tração e aqui a sua armadura de compressão. Perceberam a diferença? Essa gaiola, essa segunda gaiola, quando você compara com a anterior, ela é toda fechadinha. Ela fica literalmente uma gaiolinha, ó. Aí você vai ter tanto a armadura de tração quanto a armadura de compressão em verde, né? Essa aqui, pessoal, é uma gaiola muito mais rígida, né? Ela é rígida, ela não torce, ela não se deforma, né? Então, para você montar essa viga, você fazer o içamento da peça em instalação, muito mais facilitada, tá? Tudo bem, entenderam? Então, a montagem desse tipo de gaiola é muito mais interessante, facilita a concretagem, né? Concretagem não, facilita a montagem, né? Essa armadura, ela é geralmente falada, essa armadura de compressão, ela também é chamada de armadura porta-estribo. Quando ela tem aí um fio inferior a 8 milímetros. Tá, então mesmo no Brasil, se você não utiliza armadura de compressão, você bota uma armadura lá fininha para ajudar a montagem. Você já deve ter visto isso em obra, tá? Perfeito? Interessante, pessoal. Viram quanta coisa bacana, né? A gente aprende, né? Tá, então, pessoal, serve para isso, então, a nossa armadura de compressão, tá? Todos esses fatores. E para concluir a aula, pessoal, na aula que vem a gente vai trabalhar aí basicamente com as nossas mesmas equações que a gente viu. Vai ser exatamente igual. A única diferença agora é que a gente vai ter uma barra, né, na nossa fibra comprimida. E aí a gente vai adicionar, então, uma força de aço, a compressão. O equilíbrio da seção, tudo vai ser a mesma coisa. A única diferença é que, em vez de a gente ter que calcular uma equação direta para achar a posição da linha neutra, a gente vai ter que fazer um procedimento de interação. Então, tentativa e erro. No máximo, 2 ou 3 passos você já consegue determinar, é bem simples. Aqui estão as equações, na aula que vem eu vou deduzir elas com vocês, tá? E aí vou mostrar para vocês como proceder para calcular o momento resistente. E aí a gente vai fazer um exemplo. Pode falar, Micael, manda ver. Professor, só mudando aqui um pouco de assunto, o senhor sabe como é que é feita a troca do cabo de proteção quando ele rompe? Quando ele rompe, Isso. você tira o cabo, tá? Então, tipo, vamos supor que a gente tem uma laje aí, né? Geralmente isso acontece em laje, não? Laje armada hoje em dia, o pessoal vai lá, faz um furo, rompe, ou o cabo foi tensionado demais, ele rompeu, né? Então você tem lá o cabo, né? E aí ele foi interrompido, né? Aí literalmente você pega de um lado, você puxa o cabo, pode puxar ele, né? Do outro lado você puxa também. E aí, cara, é meio complicado isso daqui, o que eu vou te falar, né? Mas você tem que basicamente fazer uma quebra, né? Você tem que quebrar aqui dentro a laje, onde aconteceu o estalo. E aí você vai ter que botar o seu novo cabo aqui, ó. É meio complicado essa operação. Então você amarra a pontinha do cabo na outra pontinha, puxa o cabo, aí o outro cabo vai passar por de dentro, e aí você vai fazer o mesmo procedimento do outro. Você pega ele, bota uma cordinha, puxa, e ele vai entrar assim, ó, por dentro da seção. Caraca, entendeu? Pepino, né, professor? Pepino isso daí. É pepino, isso aqui é um trabalho desgraçado. E aí, por último, você bota aqui, você preenche depois com concreto, na verdade, com epóxi pelo menos de 50 MPa. Né? E aí você tem que fazer o tamanho do orifício o suficiente para você conseguir botar a mão, né? Tá? E aí é complicado porque no cabo, né, você tem lá a ancoragem, você tem que tirar essa ancoragem, lubrificar, tem que botar um cabo pelo outro, dá um puta B.O. Não fica legal o resultado final depois, mas funciona. Beleza? Meus queridos, alguém tem alguma dúvida, né? Eu sei que essa aula é interessante, né? Eu sei que vocês estão cansados, então acho que já tá bom. Né? Na aula que vem, então, a gente faz o exemplo 2, que é a quarta-feira, pessoal. E eu já vou passar o trabalho 2 para vocês, tá? Então fiquem atentos, beleza? Não deixem acumular os trabalhos, pessoal. Vai pegar daqui a pouco.
Ah, eu vi isso hoje, Francisco. A gente vai antecipar a nossa vacinação, viu, meus queridos? Tá? Então, quem vacinou aí no comecinho de novembro, é bem provável aí que em outubro a gente já esteja vacinando, né? Graças a Deus, né? Obrigado, viu, Francisco, por compartilhar, né? O Mikael, vai com calma, professor. Não, gente, aqui é concreto, né? Sangue no olho, né? A gente tem que mandar ver. Meus queridos, deixa eu ver, só fazer uma chamada rápida para concluir aqui e vocês estão formalmente liberados, tá? Alexandre, Antônio, Elaine, Fabiana, Felipe Augusto, Felipe Pilino, Francisco, Gabriel, Gilson, Guilherme, Gustavo, Henrique, Hugo. Não sai ainda não, Gabriel, pera. João Vitor, Joevá, Laís, Leonardo, Loui, Lucas, Marcela, Mariana, Micael, Natália, Nayara, Pedro, Rafael, Renan, Robespierre, Sara, Tuane, Vitor e Vitória, beleza. Meus queridos, vou interromper a gravação, vocês estão formalmente liberados. Não esqueçam de fazer o trabalho. Quem tiver qualquer dúvida, manda um e-mail e até quarta-feira. Um abraço enorme para vocês, se cuidem. Fantástica semana para todos nós. Tchau, Francisco, até lá.